Estamos de volta. O programa é agora José. Agora sim. Prontos para dar início a mais uma atividade sobre educação. Hoje com a meta 11, aliás, as metas 11 e 12. E se der tempo, meta 13 também, do PNE. Vamos falar sobre as metas e sobre as estratégias das metas. O programa é agora José, num novo horário, das 16 às 18 horas, aos sábados. A qualidade é a mesma, tá? Já que se fala tanto em qualidade, né? A qualidade é a mesma. Mas os apresentadores são os mesmos. Só mudou, realmente, foi o horário. Ok? Boa tarde, Guedes. Boa noite, Omar. Boa noite. Boa noite, não. Opa, boa tarde, né? Uma bela de uma tarde ensolarada. Um sol que... caliente pra dedéu. Quisera eu, uma hora dessa, estar no litoral, tomando uma bela de uma água de coco. Né? Mas bom, estamos cá, aqui, na Cultura Online Brasil e na Rádio Internacional Lusófona, com o programa Agora José, discutindo o Plano Nacional de Educação. Hoje, como o Omar já disse, a meta 11, que fala sobre a educação profissional. Exatamente. O programa Agora José pode ser acompanhado pelo Facebook, pelo Twitter, pelo nosso blog, Agora José Programa, né, .blogspot.com, e você acompanha a gente ao vivo das 16 às 18 aos sábados. Todos os sábados agora, né, hein? pela Cultura Online Brasil, né? Exatamente. culturaonlinebr.org. Isso. E também pela Gazeta valeparaibana.com e também pela Rádio Lusófona.net. Né? Qualquer um desses links você vai encontrar esses dois aqui falando. Né? Sábado às 16 horas. É claro, isso né? aí. Então vamos lá. Vamos falar sobre a meta 11 do Plano fala Nacional de Educação. 11, Guedes? A meta 11 fala sobre educação profissional. Ah, tá. A meta 11, ela fala o seguinte: ela quer triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio, assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 50% da expansão no segmento público. E apesar dessa meta, né, dessa vontade de fazer isso, a gente sabe que a educação profissional, né, ela está bem afastada, né? A educação, ela está, né, fora de sintonia, digamos assim, né, com o mundo do trabalho, a educação e o mundo do trabalho. Educação básica, né? Educação básica. Não tem, uma coisa não tem muito a ver com outra. Então, aumentar a educação profissional para um país que é capitalista e precisa crescer, claro, né? Não tem outro jeito. Isso foi feito já em 70, na época da ditadura, né? Com o ensino profissionalizante, né? Que foi naquela época que progrediu bastante. Que era uma febre também, né? Agora estamos de volta, né? Olha, só para a gente contextualizar. Atualmente, dados de 2013, nós temos 1.441.051 matrículas na educação profissional técnica, né? A meta para 2024, que é de triplicar, são 4.323.153 matrículas. Já as novas matrículas de educação profissional na rede pública, atualmente é de apenas 19.925 matrículas, né? Enquanto que a meta para 2024 seria chegar a 1.441.051 novas matrículas. O que não é brincadeira, né? Vai demandar um esforço, né? Um esforço tanto do MEC quanto das secretarias dos estados, dos municípios, né? Para que isso seja alcançado. E a gente tem um sério problema atual que é o tempo, né? Que demorou-se demais para aprovar o plano, né? Com tantas emendas e vai e vem. Agora o tempo fica realmente um pouco assim curto, né? E nós temos mudança de governo agora, né? Nós temos uma mudança aí, provavelmente, uma provável mudança de governo federal. Tudo ver, isso, né? Vai atravancando. Mas independente da mudança de governo, isso o plano está aqui. Tem que acontecer, né? Bom, para chegar a essa meta, nós temos 14 estratégias. Então vamos ver quais são essas 14 estratégias. O primeiro fala sobre o acesso à rede federal.
Então, expandir as matrículas de educação profissional técnica de nível médio na rede federal de educação profissional, científica e tecnológica, levando em consideração a responsabilidade dos institutos na ordenação territorial, sua vinculação com arranjos produtivos, sociais e culturais, locais e regionais, bem como a interiorização da educação profissional. A interiorização da educação profissional, ou seja, levar a educação profissional, no meu entender, né? Levar a educação profissional para as zonas rurais, né? Me parece interessante. Mas depende da localidade, tem que levar em conta tudo isso. Né? Expandir a rede federal, né? Atualmente apenas um pouco mais de 220 mil matrículas são realizadas. Por ser uma rede federal é pouco, né? Por ser uma rede federal é pouco, né? Agora, tudo isso também demanda infraestrutura, né? Construção de mais escolas, por exemplo. Sim, sem dúvida. Não é um passe de mágica, não. E também temos acesso à rede estadual, assim como acesso à rede federal, né? A segunda estratégia, que é aumentar a matrícula também na rede estadual, não é? Atualmente nós temos quase 500 mil matrículas, né, na rede de educação profissional técnica de nível médio na rede estadual. Nas Conta redes estaduais, 228 mil na federal, né? Isso não é em apenas um estado, não. No estado da federação. Todos os estados. estados. Você vê que somados os estados, é interessante, né? Somados os estados dá mais do que a rede federal. Do que a própria rede federal, perfeito. Né? Poderia ser igual, né? A rede federal poderia ser melhor, né? A rede teria que ser melhor, né? Teria que ser melhor, né? Por ser federal. Mas, enfim. Temos também a educação à distância, que é a terceira estratégia, né? Fomentar a expansão da oferta de educação profissional técnica de nível médio na modalidade de educação à distância, com a finalidade de ampliar a oferta e democratizar o acesso à educação profissional pública e gratuita, assegurado o padrão de qualidade. A educação técnica à distância, o Instituto Universal conhece bem. Né? Isso é velho pra caramba, né? Sim, é uma educação à distância. Sim. A educação à distância é um dos primeiros. Não havia internet ainda, era via correio. Recebia as apostilas via correio e tal, aquele negócio todo. Agora tem que tomar cuidado com o tipo de curso à distância que está sendo oferecido. A gente já comentou isso. A qualidade, né? A gente comentou, mas é que não foi pro ar. Exatamente. A qualidade do que está sendo oferecido, né? As ferramentas disponíveis. Exato. Já pensou mecânico? Como é que um curso de mecânica de automóveis por correspondência, né? Nunca viu um motor na vida, frente a frente. Um curso técnico de enfermagem, nunca mediu a pressão ali na veia do paciente mesmo. Aplicar injeção, então, né? Como é que fica? Então existem modalidades que até é possível. Mas algumas outras acredito que isso... Tem que tomar cuidado como vai ser ofertado isso. Não que eu seja contra a educação à distância, não é questão acho que é o futuro. Mas sim, tem que ser. É o futuro, não tem jeito. Mas tomar cuidado com a qualidade do curso, né? Uma vez que o Brasil, nós temos vários estudos sobre a qualidade da EAD no Brasil, e a nossa qualidade aqui é pífia. Nós temos... A gente vê por aí muita coisa mal feita mesmo, né? Não é? Aliás, cursos oferecidos pela rede oficial. Exato. Não é só falar dos cursos de faculdade particular, não. Os próprios cursos oferecidos pela rede oficial, eu já fiz vários cursos de várias entidades diferentes. E, bicho, o videozinho que a gente grava pro programa Agora José melhor do que aquilo, né? A qualidade melhor do que muito curso EAD por aí, bicho. É totalmente desestimulante. Aliás, nós estamos à disposição aqui. Se alguém quiser uma consultoria, quiser fazer uma aula, fica à vontade. É só entrar em contato com a gente que a gente puder. O que eu acho interessante nesse EAD é que principalmente as faculdades, aquelas poderosas, eles têm dinheiro McDonald's, para recursos. E não utilizam. Utilizam. Porque uma aula de EAD com o camarada que nem nós aqui, sentado pra frente pra câmera, falando. Porra, a mesma coisa que uma aula presencial.
não tem graça nenhuma. Eu acho que o EAD, nesse caso, ele tem essa possibilidade de você trabalhar com gráficos, fazer um vídeo mais interessante. Claro, você dominando meia dúzia de técnica aí, você Exato. começa a colocar as coisas em 3D, Isso, você começa... né? E aí passa a ficar interessante, eu acho. Você começa a mostrar, né? Porque como você, professor de geografia, vai falar sobre, sei lá, o deslocamento da placa tectônica. Mostra, você tem que apresentar um vídeo, aí você você tem que apresenta mostrar um vídeo, como é que funciona. Uma animação em que a placa, né? Até na época das transparências, o reto projetor, trambolho desse, eu tinha que mostrar, cara, porque senão você tem que desenhar na lousa e, enfim, né? Se com vídeo, com animação já é difícil compreender o deslocamento de uma placa, imagina só falando, imagina, né? Só no gogó. Outro problema, Mark, que eu vejo muito nas faculdades, é que às vezes você tem um excelente professor de sala de aula, mas um péssimo ator. Tá? Por que um péssimo ator? Porque quando o cara vai gravar EAD, é a câmera e ele. Ele tem que saber, né, representar um pouquinho. Sim, né? Ele tem que... e não é todo mundo que tem essa... E as faculdades querem que o cara vá lá e faça isso. É como um vídeo que eu estava vendo sobre política e ética do Veduca, professor Dr. Clóvis. O que é Veduca, para o nosso querido ouvinte da online? Veduca são os cursos oferecidos pela USP e outras faculdades conveniadas também, até fora do Brasil. Muito bem. Né? Pequenos cursos, né? Via EAD, e inclusive oferecem certificados também, alguns, não todos. Mas enfim, e ele falava das faculdades que preferem o professor que sabe trocar a transparência. Né? Claro. Então o cara só troca a transparência, ele não fala nada, ele não acrescenta nada. Isso é um perigo. E pior no EAD, né? No EAD o cara fica ali parado falando. Pô, existe, ninguém consegue, né? Ninguém consegue assistir um negócio desse. Mas enfim, vamos em frente. Bom, a seguir, a quarta estratégia fala sobre estágio. Né? O estágio. Estimular a expansão na educação profissional técnica de nível médio e do ensino médio regular, preservando-se seu caráter pedagógico integrado ao itinerário formativo do aluno, visando a formação de qualificações próprias da atividade profissional, a contextualização curricular e o desenvolvimento da juventude. O estágio ele é extremamente importante para quem faz o curso profissionalizante, né? Sim. Que é ali que ele vai demonstrar alguma habilidade. Sim. Agora, é ali que ele vai ver na prática, no dia a dia, como que a coisa funciona. Exato. Então não pode de forma alguma prescindir do estágio. Não dá. Principalmente se for um curso profissionalizante à distância. Aí o estágio é extremamente vital. Mais ainda, né? Mais ainda. Mais do que no presencial. Mais do que no presencial, quer queira, quer não queira, o cara está fazendo lá curso de técnico mecânica de carro, ele está lá vendo o motor, ele está ali, não colocou talvez a mão ali para mexer, mas está vendo. No EAD não tem isso, né? Ele vai ter que fazer o estágio realmente para poder se familiarizar com a coisa, né? E aí, vamos adiante, a estratégia 5 fala sobre programas de reconhecimento. Ampliar a oferta de programas de reconhecimento de saberes para fins da certificação profissional em nível técnico. Aí acredito que aquele camarada que tem todo o conhecimento, mas não fez o curso, normal, faz uma certificação. Seria tipo um aproveitamento? É isso? Sei lá. Né, uma qualificação. Eu sou mecânico de carro, mas não fiz curso. Uhum. Mas se eu passar na certificação, é a mesma coisa que se eu tivesse feito. Né? Você elimina aquela matéria. Acredito eu que seja isso. Né? Não há maiores detalhes. A estratégia 6 fala sobre a oferta de matrículas gratuitas por entidades privadas de formação profissional. Ampliar a oferta de matrículas gratuitas de educação profissional técnica de nível médio pelas entidades privadas de formação profissional vinculadas ao sistema sindical e entidades sem fins lucrativos de atendimento à pessoa com deficiência
com atuação exclusiva na modalidade. Lembrando que nada é de graça, né? É isso que eu tava Sempre pensando sai, aqui. sempre sai de algum De lugar. algum lugar, alguém Ah, paga. o sindicato tá dando. Ele não tá Não tá dando. dando nada, ele cobra de alguém. Tá dando, né? Só Alguém alguém vai pagar. Hã? Se é um convênio com o governo, por exemplo, quem paga é o governo, Sim. né? Nem que os seus entes federados contribuam, mas alguém, né? Isso sai de Alguém algum lugar. paga. Então, não tem a menor Mas dúvida. enfim, que é importante que seja, obviamente, destinado à população de baixa renda para garantir o acesso ao ensino técnico, de qualidade de preferência. Já agora nós estamos na estratégia 7 da Meta 11, que é a oferta de matrículas em instituições privadas de educação superior. Não confundir com a anterior, que era de nível médio, né? Sim. E essa agora é na educação superior. Né? Expandir a oferta de financiamento estudantil à educação profissional técnica de nível médio oferecida em instituições privadas de educação superior. Então aquela instituição Não é o curso técnico superior. Não, É o curso técnico Dentro do nível médio dentro da educação superior. As faculdades possuem colégios, né? E tem condições de oferecer. Eu vejo os isso profissionais. em duas faculdades aqui no município de Guarulhos, eu vejo isso acontecer. Né? Durante o dia você tem o Pronatec, o Programa Nacional de Ensino Médio Técnico, o Pronatec. De manhã o aluno vai para a escola regular normal, Sim, à tarde ele vai para alguma faculdade que ofereça esse curso, que é então bancado pelo governo federal. Pelo governo. No caso do Pronatec, né? Aliás, o Pronatec está sendo a menina dos olhos da nossa presidente, né? Vira e mexe, ela fala nisso. Ah, sim. Né? Não deixa de ser uma política pública na área da educação. Claro. Agora, se ela for substituída ou não, cabe o outro vir e fazer melhor. Se ela continuar, cabe ela expandir o Pronatec. Espero que melhore. Agora, eu já fui convidado para dar aula no Pronatec e eu vou ser muito sincero, cara, eu não sei se isso é tabelado, mas eu te falo exatamente quanto que um professor do Pronatec ganha por hora. Quanto? R$16. É bom. E 50 centavos. Não é tão ruim. Ah, é? É. Quanto é que você ganha no estado? Eu não posso falar aqui, No mas sim, é mais curso do real. que isso. No É curso. mais do que isso. No curso, R$16 por aula? Eu ganho mais do que professor? isso. Não, tô falando professor. Falando professor. Falando eu. Por que eu? Porque eu tenho pós-graduação, tenho mestrado, tenho doutorado, 2 quinquênios. Eu ganho mais do que isso. Mas por aula. Por aula, Flor. É o que eu tô falando. Quinquênio não é por aula, pô. A minha hora, você pega o salário e Independe. divide. Você pega o salário e divide. Não, Tudo bem, Omar. Só que pela minha evolução, sim. pela Aí minha sim, evolução, é o que eu aí tô sim. falando. No seu salário Para base. um professor início de Essa é a carreira, gratificação. para um professor início de carreira, esses R$16,50 é o dobro. No mínimo. Tá? Eu que já estou aí há 12 anos e carrego titulação e evolução, para mim não valeu a pena. Tanto é que eu declinei. Eu fui convidado para dar aula no técnico em gestão ambiental. Eu ia adorar, porque é um curso que eu adoro. Só que infelizmente o salário, vamos combinar aqui. Mesmo porque você teria que deixar de um para entrar no outro. Sim, né? exatamente. Então, eu teria que largar de um para ir pro outro. E aí eu não vou largar da onde eu tô ganhando um pouquinho a mais para ir pro outro só porque é dentro de uma universidade. De uma universidade grande, viu? Agora é complicado, porque a gente está falando da valorização do professor. Exato. Primeiro, para você dar aula no Pronatec, não adianta você ser apenas um professor de uma certa disciplina. Você tem que ter a especialização, você tem que ter o conhecimento naquela área, como por exemplo, eu ia dar aula de gestão ambiental, eu ia dar aula técnico em gestão ambiental. Então eu tenho uma formação específica, além da minha formação em geografia. 16 conto a hora? É pouco. Um cara para dar aula de robótica, de mecatrônica, né, de matemática financeira, 16 conto a hora. Essa valorização que não existe, né? E a gente sabe onde cai isso aí. Na qualidade do ensino, claro. E novamente a gente para no mesmo lugar, né? Tem jeito. A estratégia 8 fala sobre avaliação. Institucionalizar sistema de avaliação da qualidade da educação profissional. Técnica de nível médio das redes escolares públicas e privadas. Se vai expandir, né, você precisa ter um certo controle sobre essa qualidade. De fato, você tem que avaliar essa qualidade, Sim. né?
Senão a coisa vira confusão, vira bagunça. Criar né? um IDEB técnico, né? É, um IDEB técnico, IDEB exato. Bom, a estratégia 9. Atendimento a populações do campo, comunidades indígenas e quilombolas. Expandir o atendimento do ensino médio gratuito, integrado à formação profissional para as populações do campo e para as comunidades indígenas e quilombolas, de acordo com seus interesses e necessidades. Aí é um campo bem delicado, na minha opinião. O campo é delicado, né? O campo é um campo bem delicado. É um campo delicado, porque ensino profissionalizante para o indígena, lá no Amazonas, no Acre, por exemplo, como confeccionar um arco. É o que a gente já discutiu aqui em outras oportunidades, né? Num torno de comando numérico, por exemplo. Não sei. É o que a gente já discutiu aqui em outras oportunidades. Nós até citamos o antropólogo, o professor Mauro Querubim, né? Qual é a viabilidade de se induzir comunidades indígenas a se aculturar, exato. Né, pelo ensino médio regular ou técnico. É uma maneira de dominação. É uma maneira de você extinguir a cultura, né? Exatamente. Que ao invés deles estarem no ambiente deles, aí nós até falamos nas comunidades, delimitação das áreas ao invés deles estarem nas comunidades indígenas, não, a gente vai forçar o camarada a fazer a nossa cultura. É um processo de aculturação. Você elimina, absorvê-los, né? Você elimina a cultura indígena sem precisar matar o índio. Exato. Né? Mas você mata a cultura. Através da escola, da educação. Forçando ele a entrar. Através da educação, né? Você força o cidadão a absorver a nossa cultura como certa e líquida, e ele acaba deixando. Os mais velhos não vão fazer. Mas os mais novos. Sim, né? E aí a médio e longo prazo você mata a cultura. Vão deixar de existir os índios, realmente índios, no Brasil, através da educação. Que é o sonho de muito fazendeiro, que é o sonho de Sim, a partir daí eles tomam conta de tudo, né? E o índio aí não precisa ter demarcação de terra. Exato. Aí acaba com o problema da FUNAI, se é que a FUNAI se preocupa com isso. Eu acho que não. Que é da demarcação de terras. A gente já entra numa outra polêmica. A impressão que eu tenho é que a FUNAI existe pra ninguém falar mal, não existe tal, né? Agora, claro, o ensino médio nas comunidades do campo, aí sim, porque você tem cursos específicos voltado para a própria gestão ambiental, engenharia ambiental, né? Tudo voltado à área agrícola, técnica, maquinário agrícola, né? E por aí vai. E também da parte de agropecuária, né? Sim, é de extrema importância. Sim. Mas a gestão das fazendas, né? Cursos técnicos de gestão, aí é importante. Agora dos índios eu fico preocupado. É um problema a ser discutido, pelo menos na nossa opinião aqui, é uma coisa que deveria ser melhor discutida e não imposta, né, dessa forma. Exatamente. Bom, estratégia 10, atendimento a pessoas com deficiências, TDAH e superdotação. Expandir a oferta de educação profissional técnica de nível médio para as pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades e superdotação. Atualmente, o número de matrículas de pessoas com deficiências, TDAH e superdotação é de apenas 3.300. Apenas 3.300 pessoas estão inseridas. Acho importante a medida para as pessoas com deficiência física, que tenham deficiência física, né? Mas por quê? A deficiência mental... Mas a superdotação, ela entra. É uma deficiência. Né? Ela entra. Então, mas aquele que tem um problema... E qual o problema do síndrome de Down fazer um curso técnico? Depende. Não, depende do quê? Depende da limitação dele. Mas qual é o problema dele fazer o curso técnico? Não, problema nenhum. O problema é que não existe o curso adaptado a ele. Mas aí que tá. Aí é onde entra a estratégia 10, que é o atendimento a esse pessoal. Então, é algo totalmente diferente. Totalmente novo. Sim. Então, mas a inclusão é nova. Também? É recente, vai. Quanto tempo a gente começou a falar de inclusão? É recente. A inclusão no nosso país é uma coisa novíssima. É bem recente. A gente tá engatinhando, tá aí o programa que nós gravamos. A questão de 10 anos atrás, o pessoal tava tudo pra fora da escola, né?
Sim, agora que a gente está Agora vendo eles estão chegando, o pessoal adentrar a escola, e aí agora que a gente está vendo na prática como é que a coisa funciona, onde o e sistema tem que se público virar, tem que né, se para mexer. poder ofertar Sim. educação para esse povo. Vamos lá. Item 11. Fluxo. Elevar gradualmente a taxa de conclusão média dos cursos técnicos de nível médio na Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica para 90% e elevar nos cursos presenciais a relação de alunos por professor para 20. Nós não temos um painel aqui, né, para ver quais são as situações. Qual seria neste momento, a situação atual, né? Qual é o retrato nesse momento, não tem esse indicador. Mas tá O aí, que nós né? podemos falar a respeito disso aí que elevar a taxa de aprovação, de conclusão, melhor dizendo, no curso técnico, é algo... Depende. Como isso vai ser feito? De que maneira vai se atingir Não isso? pode colocar aprovação automática. Exato, é isso que eu tô. Essa é a minha preocupação, justamente. Porque falar que vai elevar gradualmente a taxa de conclusão, como? A conclusão do curso depende do PNE, depende do professor, ou depende do aluno? Eu acho que o maior problema aqui, Omar, é com relação às desistências no meio do curso, né? E aí tem que muita mapear gente que isso, desanima, muita gente que não consegue arranjar emprego, muita gente que vai fazer um curso achando que é uma coisa achando outra, que é uma coisa, quando vê a outra, quando vê o cara descobre que tem que estudar. Aí ele desiste, né? Desiste. Vamos combinar que a gente não curte muito esse lance de estudar. Tem esses detalhes, né? Tem que mapear tudo isso, na verdade, para depois tomar alguma atitude, né? Não simplesmente elevar a taxa de conclusão, né? Não pode ser o índice pelo índice, né? Exatamente. Bom, estratégia 12, programas de assistência estudantil. Elevar gradualmente o investimento em programas de assistência estudantil e mecanismos de mobilidade acadêmica, visando a garantir as condições necessárias à permanência dos estudantes e a conclusão dos cursos técnicos de nível médio. Aí não tem muito, na minha opinião, não tem muito o que discutir, né? Isso está ligado inclusive ao fluxo, né? Essa Exato, questão da assistência que eu acabei de falar. Muitas vezes o camarada sai por falta de condições. Exatamente. Aí não tem muito o que discutir, não. A estratégia 13 fala sobre desigualdade. Reduzir as desigualdades étnico-raciais e regionais no acesso e permanência na educação profissional técnica de nível médio, inclusive mediante a adotação de políticas afirmativas na forma da lei. Olha, atualmente, para você ter uma ideia, nós temos 1.441.051 matrículas em 2013. Isso referente à cor e raça, né? Referente à etnia, né? Olha, é um número relativamente alto, mas pode ser baixo mas até. Em vista da comparação com a população brasileira, mas né, pode ser até idade... baixo, porque Sim, muitos não se declaram de cor, né? Então aquela pessoa que se acha que é moreno, não existe, né? Ou ele é negro ou ele é branco. Então, bom, e não aparece na pesquisa, né? Por fim, a última estratégia 14, Sistema Nacional de Informação Profissional. Estruturar o Sistema Nacional de Informação Profissional, articulando a oferta de formação das instituições especializadas em educação profissional aos dados do mercado de trabalho e a consultas promovidas em entidades empresariais e de trabalhadores. Essa estrutura ainda tem que ser criada, porque não existe exatamente. Os sindicatos têm alguma coisa, né? Você tem os CATs, né? O Centro de Apoio ao Trabalhador, né? Mas isso tudo teria que estar integrado ao sistema de educação profissional, para ter essa oferta constante nas escolas, né? Olha, precisa-se de auxiliar disso, de mecânico em tal lugar, precisa de estagiários em tal lugar, né? Isso vai facilitar e muito, né, a vida do pessoal que faz a escola profissional, ok? Muito bem. Muito bem.
Essas assim foram foi. as estratégias para a Meta 11 do Plano Nacional de Educação, que fala sobre educação profissional. Acompanhe os demais programas, né? No programa Agora José, nós Isso. estamos fazendo esse levantamento em cima das 20 metas e esmiuçando cada uma delas. Você pode acompanhar pelo nosso canal do Facebook. Nós temos o primeiro programa que fala sobre as 20 metas, que você pode acessar aí no link do Facebook. Isso. Né? E você pode acompanhar as outras metas que já foram publicadas aí, Nós temos um geralzão, né? e esmiuçando E depois vem uma as por uma. metas uma por uma, tá? Programa Agora José@hotmail.com. Isso. Vamos fazer um breve intervalo. E já Daqui voltamos. a pouco já voltamos.